Olá, meus queridos, de volta com mais uma erva e hoje eu vou falar de uma erva especial que muitas das pessoas da culinária conhecem, que é o tomilho, é o Thymus vulgaris. Ele tem uma utilidade muito interessante que eu vou falar no decorrer do vídeo, aliás de outras coisas que ele tem também de grandes benefícios. Ele é utilizado muito na cozinha, como eu já disse. Normalmente os curandeiros do passado utilizavam ele muito na parte medicinal e também muito antigamente em respostas de envenenamentos. Tomava-se o tomilho justamente para quebrar o envenenamento, que você deveria ter ingerido algo naquela época, no passado, utilizava muito envenenamento em vinhos, em comidas. Então ele era servido, o tomilho, para justamente quebrar esse efeito. O seu óleo, ele é antibiótico, que foi usado por muito tempo no Egito e também para embalsamar os corpos que já tinham desencarnados, ou seja, desencarnou, ficou-se os corpos, eles embalsamavam, achando que um dia aquele espírito voltaria para aquele corpo e poderia utilizá-lo embalsamado íntegro conforme ele morreu. Os gregos utilizavam ele como incenso e os romanos como aromatizantes de ambiente. Então, para você ver, ele tem várias utilidades. Ele é da família das hortelãs e os componentes mais presentes no tomilho é o timol e o carvacrol. Tem outros também relacionados, mas o que mais você encontra na fármaco, quando você vai fazer uma análise de uma planta, são esses dois componentes. Uma porção de 28 gramas, para vocês terem uma ideia, tem 28 calorias. Então subentende-se que cada grama é uma caloria. Embora é uma planta quente, como eu chamo aquelas plantas que têm muitos benefícios envolvidos, que cura muitas doenças, serve para várias situações e tudo mais. Eu vou falar sobre ele na forma de chá, inicialmente. Você pode tratar a sua bronquite com o chá, utilizando um período. Você pode curar a sua tosse mais ou menos em 2 ou 3 dias, que ele tem um fator muito rápido, assim como o mel. Dores de garganta também, além de você fazer gargarejos, você também pode utilizá-lo, assim tomando por um período. Cólicas em geral, artrite e dores no estômago. As artrites a gente sabe que são as famosas ites, né? Aquelas dores que a gente adquire com o tempo. Dores de estômago, quando a gente não está com a parte da acidez correta, agindo corretamente, nós temos alguns distúrbios gastrointestinais. Então o tomilho ele é muito bom nisso. Além de curar gastrite e também impedir a diarreia. É uma erva que é muito interessante se fazer um chá e tomá-lo nesse período de diarreia, para você recompor a flora intestinal. Ele é muito indicado para dispraxia. O que seria dispraxia? É um distúrbio de movimento das crianças. Os movimentos eles são comprometidos. Então, ele trata esse processo, a dispraxia. Nós temos também flatulências, que são gases, que com o tempo também incomodam a gente e ele ajuda nesse trabalho da eliminação, o tomilho. Doenças de pele também foram comprovadas, uma melhoria significativa. E também o aumento da urina, porque ele é um potente antioxidante. Então ele elimina muitas coisas na nossa urina. Né, o fluxo melhora, existe uma melhoria nessa situação. Inclusive, se você estiver desenvolvendo algum processo em relação a cistite ou um processo infeccioso urinário, você já tem como um preventivo o tomilho na sua vida. Infecções urinárias, etc. Ele aumenta o apetite, ele estimula o apetite, assim como ele cura também essas regiões, né? As amígdalas inflamadas, você pode fazer gargarejo também tomar, e a laringite ou faringite, que quando a gente tira as amígdalas, os dois órgãos abaixo das amígdalas que respondem são a faringe e a laringite. Então, faringe e laringe, pode ser faringite como laringite, tanto faz, um te deixa afônico e o outro não. Aquela coisa, né, da voz, minha voz está comprometida, vamos ver o que está comprometido ali embaixo. Quando se tem as amígdalas, elas que inflamam e ficam enormes, a criança não come, você não consegue engolir porque dói
machuca, passa tudo raspando, porque elas aumentam de tamanho. Às vezes até cria um pus. Então há um incômodo muito ruim nessa região. E o tomilho ajuda bastante. Vale lembrar que esse vídeo é um tanto longo. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque é um vídeo que tem muitos benefícios. Quer dizer, o tomilho, além do vídeo, tem benefícios porque você vai assisti-lo, claro, é óbvio. E então, peço um pouco de paciência, porque tem muitos componentes falando sobre o tomilho. Existe também um estudo comprovado sobre o mau hálito. Se você apresenta esse processo, ele é bem legal para isso, porque ele elimina com o decorrer do tempo. Se você fizer do tomilho uma prática, aliás, na culinária também, ele ajuda nessa parte, porque tem o óleo, tem a culinária e tem os chás. A gente pode utilizar de algumas formas o tomilho, porque ele tem algumas nuances. As afecções do couro cabeludo também foram comprovados os testes, que houve também uma melhora significativa da calvície. Não que ele cura a calvície, porque a gente bem sabe que ainda não descobrimos um efeito eficaz de eliminação total da calvície. É um processo que ainda está em estudo, existem vários medicamentos, vários testes relacionados, mas a gente não comprovou ainda a cura total da calvície. Ele também apresenta, com toda essa magnitude de fitoterápicos e fitoquímicos que ele tem, ele apresenta uma proteção, um verniz dental, porque nós temos o verniz dental, né, que é o que protege, é a primeira camada, quanto mais ela esteja presente, menos problemas dentários você vai ter. Então ele traz esse trabalho de proteção, um verniz a mais, uma proteção a mais para o seu dente. Ele melhora o sistema imunológico, porque ele, além de ser um potente antioxidante, como eu já disse, ele faz um trabalho todo autoimune. Também respiratório, ele te imuniza. Também digestório, ele te dá uma melhorada fantástica na parte digestória e sistema nervoso. Então, ele faz todo um trabalho de melhoria e proteção imune desses sistemas que nós utilizamos no nosso organismo, que é o sistema completo do nosso organismo. E etc., né? Nessa parte de sistêmica. É um antimicrobiano natural, ele elimina naturalmente os micróbios. E alguns estudos realizados em 2011 na Universidade Médica de Lodz, na Polônia, comprovaram esses estudos em relação a ser um potente antioxidante e também um antibiótico antimicrobiano, né? Antimicrobiano porque eu falei antibiótico também, mas ele é microbiano também potente. Isso foi comprovado. Ele também, um estudo de 2014 que foi feito, que reduz significativamente a pressão arterial e também o colesterol, quebrando o colesterol ruim e aumentando o nível do colesterol bom, o colesterol HDL, que é o nosso colesterol que tem que estar sempre por cima, né? E o outro abaixo, quebrando os outros colesteróis no nosso organismo. Uma intoxicação alimentar, como eu disse no passado, no Egito, na era medieval, antigamente a gente eliminava algumas pessoas sutilmente com alguns venenos. E quando a gente sabia que estava envenenado por alguma alimentação ou uma bebida, o que seja, eles corriam por tomilho, comer o tomilho, porque o tomilho ele traz essa liberação, ele quebra os efeitos do veneno e faz com que a pessoa se restabeleça rapidamente. Então esse processo ele foi utilizado e conhecido para esse fim, né, o tomilho, com essa função. E como eu disse no começo do vídeo, ele tem uma utilidade muito interessante, que cada erva ela traz uma atenção, uma atração em relação a ela. Não é essa palavra que eu queria usar, ela chama atenção, ela brilha em alguma função. E o brilho do tomilho é descontaminar alimentos. Já houveram estudos que, utilizando um pouco de tomilho com óleo, ele demorou para deteriorar, mesmo fora do prazo de validade. Algumas comidas como carnes também foram ministradas e misturadas, frangos com o tomilho, uma certa quantidade de tomilho, e ele conservou a carne, esse alimento por um período maior de tempo. Então, para você ver, ele tem um aspecto, ele tem componentes, timol, carvacrol, que faz esse trabalho como se fosse como é que eu posso dizer? Que a gente utilizava na faculdade com cadáveres. Esqueci o nome. Que é aquele líquido que a gente passa para a peça não deteriorar, né? Quando a gente vai fazer estudo laboratorial. Então fica
fica muitos e muitos anos sem se deteriorar. Esqueci o nome. Então, também comprovado, eu tô querendo lembrar o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Foi comprovado nos estudos que foram feitos que houve um aumento de dopamina e serotonina no organismo, melhorando o nosso humor. Lembrei, formol. A utilização do formol, a intenção dele é trazer uma proteção maior naquele tecido, para aquele tecido não deteriorar com o decorrer do tempo. Então tudo que você utiliza formol, com o tempo, ele demora para deteriorar. Né? Por isso que eu me lembrei dessas situações que eu passei na minha vida. Então o tomilho ele tem a mesma função. Por isso que os antigos egípcios, eles embalsamavam os corpos com a mistura do tomilho, com essa intenção. Por isso que ele descontamina alimentos, ele prepara alimentos e conserva os alimentos com um certo período maior. Pronto, perfeito. Os estudos realizados também na China e em Lisboa, no ano de 2012, comprovaram uma eficácia na cura de cânceres de colo e mamas. Olha que interessante, por causa do Carvacrol. O Carvacrol tem essa função de cura. Trata também as acnes, que fizeram um tratamento em relação à pele, né? Inclusive até desenvolveram produtos relacionados a essa parte, com cremes e etc., que houve uma melhora de acne, por ele ter essa função, né, de curar, de cicatrizar com maior potência. Então, isso foi feito um estudo no Reino Unido e foi comprovado esta parte. E a imunidade da planta, ela tem uma imunidade maior, ela traz uma imunidade maior para o nosso organismo. Olha que interessante, como se a gente fosse um conservante do nosso organismo. Achei muito legal isso. Porque ele também apresenta, o tomilho, muita vitamina A e muita vitamina C. A gente percebe na consistência dele. Então são duas vitaminas muito fortes na recuperação, na cicatrização, na melhoria de elasticidade da pele e tudo mais. Ela estimula também, a planta estimula a produção de glóbulos brancos. E então houve uma melhora para essa região sanguínea. Interessante isso, esse trabalho. Ele também foi tratado e estudado como um desinfetante de ambiente. Mofo, por exemplo, ele retira o mofo. Você pode fazer, por exemplo, uma asepsia na sua casa, depois de uma limpeza naquele dia. Você pode utilizar um balde com tomilho, depois que estiver preparado, claro, e limpar toda a sua casa. Porque você vai estar evitando que bichos cheguem perto, pestes, pragas. Foram feitos trabalhos relacionados também, foram bem positivos. Então, houve também casos de casas que foram limpadas por um bom período com tomilho, que até os ratos se afastaram do ambiente, por causa do que ele emite, o cheiro, né? Como ele é da família das hortelãs, ele irrita certas situações. Eu creio que mucosa, né? Irrita a mucosa. Não é o nosso caso, mas eu acho que os seres abaixo de nós têm uma certa sensibilidade. Então eu creio que irritou a mucosa de um rato, por exemplo. Por isso que houve a benevolência deles sumirem. Bem por aí. Bem interessante. Ele é utilizado em perfumes, o tomilho é utilizado em sabonetes por causa do seu cheiro forte, também cremes, como eu falei, né? Essa parte cosméticos, né? Assim posso dizer, e também desodorantes. Comprovados que existe um pouco de tomilho em certas manipulações de desodorantes. Ele trata também o fungo Candida albicans, que é aquele famoso problema vaginal que as mulheres têm, né, as meninas. Ele também houve uma melhora significativa, além de tomar e também fazer banhos, que é bem interessante. Banhos de assento, assim posso dizer para complementar. Reduz nosso estresse, porque ele quebra essa parte de estresse. Melhora a nossa visão, porque por causa da vitamina A, como eu disse, bem presente, bem forte. Previne a catarata, que é aquele famoso pano branco que se forma, né, no cristalino. O cristalino opacifica, aí o cristalino perde aquela função de contratibilidade, endurece e fica aquele pano branco em cima, e aí você não consegue mais enxergar. Por isso que a gente faz a fasectomia, a retirada do cristalino, e coloca-se um cristalino novo no lugar, cicatriza-se com alguns pontinhos, e no decorrer do dia você faz um outro olho. E por isso que o pessoal fala, por que eu não posso fazer os dois olhos ao mesmo tempo? Não, vamos tirar um cristalino, colocar o novo, quando esse olho estiver tratado, você voltar a enxergar bem, você faz o outro olho, e assim sucessivamente. A famosa cirurgia de fasectomia com implante de lente intraocular, que na maioria das vezes os planos de saúde regulamentados têm cobertura, que a gente sabe. Então, no caso,
essa parte, né, ocular, que é muito significativa. Ele também foi comprovado que é muito bom para o coração, para a circulação, e melhora as regiões circulatórias, né? Vasos, veias, artérias, a circulação dos nossos músculos e tudo mais. Isso também foi bem comprovado e bem legal. Nesse processo todo de benefícios que o tomilho nos traz, que eu chamo de uma erva quente, porque ela tem várias funções e melhorias para nós, para o nosso organismo. Só que ela tem um agravante, né? Essa é uma erva que ela trabalha nas polaridades, né? Como eu digo, o bem e o mal, as trevas, a luz. Ela tem um benefício muito grande, mas ela tem uma problemática. Então a gente tem que usar ela com equilíbrio. Por isso que eu chamo essa erva, tomilho, de uma erva equilíbrio, porque a gente tem que tomar certos cuidados com ela. Como que eu utilizo? Uma colher de chá das folhas secas, sequinhas, é o equivalente a uma colher de sopa, que é a colher maior, para o tomilho picado. Então, se eu tenho ela seca, eu uso uma colher de chá. Se eu tenho ela verdinha, fresquinha, eu uso uma colher de sopa para 1 litro de água. Ferve-se a água, joga esse tomilho lá dentro, desliga o fogo, tampa-se e depois que tiver morno eu tomo. 3 xícaras ao dia. O correto seria começar com 2 xícaras, porque ele tem um poder muito forte. Mas dependendo do que você tiver aí apresentando, se for uma coisa um pouco mais crônica, mais aguda, você utiliza 3 xícaras ao dia. Se você tem um processo de saúde um pouco mais ameno, você começa com 2 xícaras ao dia. Está excelente para o seu tratamento médico e terapêutico. Não se esqueça que eu sou um terapeuta. Perfeito. As precauções que nós temos que ter em relação a qualquer erva. Essa erva, houve um estudo dizendo que as grávidas e as lactantes, elas podem utilizar em menos quantidade. Eu não aceito essa ideia. Eu acho que toda grávida e lactante ela tem que se abster de muitas situações. Porque ela está com o organismo e mandando mais para uma criança. Ela tem a parte orgânica dela e através do leite ela passa a parte orgânica. Então tem que tomar muito cuidado com o que você passa para o seu filho. Então os estudos disseram que a grávida pode utilizar até um pouquinho por um período curto. Não. Elimina, melhor. Porque, primeiro, vamos começar as problemáticas. Problemas digestivos. Por uso prolongado, você pode ter problemas digestivos graves por um período, porque é uma erva forte, certo? Em pequena quantidade, como eu disse, a gente utiliza certas situações. Mas, com o decorrer do tempo, a gente vai aumentando, o nosso organismo responde de uma outra forma. Então, como eu sempre digo, vamos prestar atenção de como o seu organismo reage com essas situações, certo? Se você tem problema de alergia com orégano, o tomilho vai ser a mesma função. Tem pessoas que têm algumas alergias com alguns temperos. Então o tomilho, por ser um tempero e por ser uma erva, por ser um óleo, ele tem algumas nuances, algumas funções. Então o tomilho, se você tem alergia ao orégano, com certeza você não vai superar o tomilho. Então elimine do seu cardápio, por favor. Mulheres em condições sensíveis hormonais. Se você está fazendo reposição hormonal, é melhor você ficar longe do tomilho, porque ele tem as mesmas funções dos estrógenos que as mulheres fazem reposições. Com uma certa idade, a gente perde algumas funções. Então os médicos, eles aproveitam e fazem um tratamento com recuperação de estrógenos. E é um tanto complicado, não é um tratamento muito simples, muito fácil de se fazer, porque é um processo muito forte, é um processo que traz uma resposta rápida. Então, se você fizer uma misturada, você pode ter um desequilíbrio pior do que você já está tendo, porque você vai fazer um tratamento de estrógenos para poder conseguir repor a sua parte hormonal, para você ter um pouco de função hormonal funcionando corretamente no seu organismo. Mas se você misturar os dois, você vai ter uma disfunção maior do que você já tem. Então o tomilho não é indicado para esses processos. Outra coisa, se você tiver num processo de câncer avançado, tomilho não vai te ajudar em nenhum momento. Existem outras ervas, outras plantas que podem te ajudar neste caso, mas o tomilho não, porque ele vai estar trazendo só malefícios em relação a isso, certo? Se você tem problema de coagulação, se a sua coagulação ela não é tão presente,
e você demora, né? Tem aquele teste da orelha, que você fura a orelha no laboratório e eles fazem com a contagem de tempo, o tempo da sua coagulação. Quanto tempo demora para você coagular? Esse é um exame que é feito antes de uma cirurgia, um pré-cirúrgico. Então, através desse exame, você sabe como que é o período de coagulação do seu sangue. Então, quando você toma um tomilho, por exemplo, você pode ter problemas. Porque ele, além de acelerar o organismo, ele vai demorar, vai fazer com que o seu sangue demore para que essa coagulação aconteça. Então tome muito cuidado. Tanto que eles têm alguns estudos que comprovaram que não é interessante você utilizar o tomilho nem pré e nem pós-cirúrgico. Se eu vou fazer uma cirurgia, então eu não posso utilizar tomilho antes, nem durante e nem depois. Eles não falam do durante, mas o depois, antes e depois. É um processo que o tomilho não tem que participar, porque se você usar antes, você vai ter problemas na cirurgia. De repente você pode ter hemorragias. Se for depois um pós-cirúrgico, é um processo lento, é um processo que o organismo precisa se recuperar, tem um desgaste muito grande no seu organismo e você caiu tudo, caiu mineral, caiu vitamina, seu organismo ele cai. Então até ele se recuperar, ele demora um pouco. E aí você vai tomar um tomilho, você pode ter um processo hemorrágico, não pode cicatrizar, de repente comprometa a cicatrização interna da sua cirurgia. Então tem uma série de fatores que é melhor a gente evitar. Então o tomilho, para você ver, ele tem tantos benefícios, mas ele tem muitas problemáticas por trás. Então é uma erva que a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Para quem faz também tratamento de químio, utilização de medicamentos radioterápicos e a hormonioterapia. A quimioterapia a gente sabe que é uma bomba de misturas de medicamentos para matar as suas células ruins e manter as novas. Só que a quimioterapia, a gente sabe que é uma bomba que destrói tudo no meio do caminho. Tanto a célula boa como a célula ruim. Assim como a radioterapia, a irradiação naquela região. Mas não estou falando de rádio aqui, eu estou fazendo só um comparativo. Agora, os medicamentos radioterápicos, não a incisão do raio da radioterapia no órgão. Eu estou falando do medicamento, via oral. Eu vou tomar um medicamento radioterápico que na maioria das vezes os planos de saúde não cobrem. Que às vezes eu acabo tendo que comprar e nessa compra eu acabo gastando muito dinheiro. Então, esses medicamentos, com a mistura do tomilho, existe um trabalho de quebra do medicamento, ou se não, uma aceleração do medicamento. Então tem que tomar cuidado com isso, você pode ter problemas relacionados com a interação dos medicamentos com o tomilho. A hormonioterapia, eu acabei de falar, o estrógeno, por exemplo. Então, se a gente vai fazer um tratamento hormonal, principalmente as mulheres querem engravidar, estão com a fase hormonal baixa, o médico fez uma série de exames, estou na menopausa, aquela coisa toda, no caso das meninas. Então, não é conveniente utilizar o tomilho, certo? Porque vai atrapalhar esse processo. Tem medicamentos que retardam a coagulação do nosso organismo. A aspirina é uma delas. Tem uma série de medicamentos, clopidogrel, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, Advil, Amapros, dalteparina e aí vai. Existem vários medicamentos que eles mexem com a parte de coagulação. Então, eles deixam o sangue mais fino, aspirina, por exemplo. Se você ficar tomando muita aspirina antes de uma cirurgia, é um grande problema. Se você tomar durante, é um grande problema. E se você tomar aspirina depois, é um grande problema. Porque você está num processo de cicatrização, de coagulação, para vocês entenderem melhor a problemática. Então, esses medicamentos, eles já, vulgarmente falando, já afinam o coração, o sangue. Já afinam o sangue. Então, meu sangue está fino, ele está naquele processo. Então, a coagulação tem essa nuance. Então, o tomilho interage, ele aumenta esse processo. Então, tem que tomar muito cuidado, certo? Com alguns medicamentos. Por isso que quando a gente vai fazer uma cirurgia, o médico pergunta qual medicamento você toma, qual período, você já tomou isso, faz tempo que você tomou aquilo, Ah, doutor, eu tomo Advil direto. Então, vamos cortar o Advil, você entendeu? Não estou aqui falando mal de medicamento, eu estou fazendo comparativos com os medicamentos que a gente usa. Normalmente, no dia a dia, a gente acha super normal.
Então, o que acontece? O médico, ele anota e ele fala, olha, nós vamos eliminar esses medicamentos num período, depois que você estiver operada, que você se recuperar, que você estiver num período melhor, aí a gente volta a certos medicamentos, ok? Ele só tira realmente, quer dizer, ele deixa presente aqueles medicamentos que realmente você precisa, que não tem como se livrar dele. Senão ele elimina a maior boa parte, porque pode ser prejudicial. Você entendeu? Aí tem um erro médico, você vai condenar o médico, vai processar o médico porque houve um erro médico. Mas espera aí, o que você anda fazendo em casa depois de um pós-cirúrgico? Tomando remédio por conta própria? Tome cuidado. Eu conheço muita gente que fez isso e se deu mal. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento profissional, com profissionais gabaritados, para haver um processo de cura melhor, né, e significativo. Então, é sempre bom a gente andar direito. Por isso que eu falo, você vai fazer uma cirurgia, se comporta antes, durante e depois. Para mim, a problemática não é nem o antes nem o durante, a problemática é depois. Porque depois, para você se recuperar o seu organismo, ele demora mais tempo. Então, não é qualquer coisa que você pode comer, que você pode tomar, você tem que fazer uma dieta, e aí vai. Então, todo esse tratado... tem uma coisa também que eu não falei. Crianças. Os estudos científicos informaram que crianças com menos de 2 anos podem utilizar o tomilho, porque a gente utiliza ele na comida. Não é conveniente. Não é conveniente. Eles dizem que a criança, a partir de 2 anos, que ela pode utilizar o tomilho na comida, como tempero. Não tomar o chá, tá? Eles falaram porque assim, como a culinária utiliza muito ele para certos fatores, para dar um gosto diferente, né? Porque ele é da família das hortelãs, como eu já disse, ele tem um gosto diferente, ele tem um brilho diferente na comida, o tomilho. Então, evite dar para crianças menores de 2 anos. Então esse é o tomilho, eu espero que vocês tenham gostado. É uma planta muito interessante, ela é muito cheirosa, ela é muito bonita. Vocês viram, né, as fotos. Eu admiro muito porque faz parte de uma culinária e dá um tom bem diferente na comida, é muito gostoso. Vale a pena utilizar. Gratidão por me acompanhar e até o próximo vídeo. Até lá, gratidão!